Você deve estar acostumado a ouvir histórias incríveis da Bíblia, mas hoje vamos conhecer uma história perturbadora que pode deixar você apreensivo. Tamar, uma jovem inocente, enfrenta um momento aterrador quando seu irmão Amnon comete um ato horrível que muda sua vida para sempre. E o que vem a seguir? O irmão de Tamar, Absalão, tomado pela raiva, busca vingança, desencadeando eventos que ameaçam destruir toda a família. A trágica história de Tamar e Absalão. A história de Tamar e Absalão, encontrada no segundo livro de Samuel, é uma das narrativas mais tristes e perturbadoras da Bíblia. Envolta em temas de amor, luxúria, traição e vingança, essa tragédia nos leva a refletir sobre os efeitos devastadores das paixões desenfreadas e a complexidade das relações familiares. Tamar, filha do rei Davi, é descrita como uma jovem de grande beleza e virtude. Ela era a irmã plena de Absalão, um dos outros filhos do rei, e a meia-irmã de Amnon. No entanto, essa beleza seria seu infortúnio. Amnon, o primogênito de Davi, não apenas se sentia atraído por ela, mas foi consumido por uma obsessão tão intensa que seu estado emocional deteriorou-se ao ponto de adoecer. Esse amor doentio não era amor verdadeiro. Era uma luxúria egoísta que o impelia a desconsiderar a dignidade e os sentimentos de Tamar. A narrativa nos apresenta um Amnon atormentado, que vive em conflito interno. Ele se vê preso entre o desejo e a moralidade, incapaz de resistir à sua paixão proibida. Sua obsessão por Tamar o leva a se isolar de outros, refletindo uma escuridão crescente em seu coração. Essa solidão e angústia, porém, não o conduzem a uma busca por redenção ou autocontrole, mas sim a um ato de desespero que mudaria o curso de suas vidas para sempre. O plano que Amnon concebe, com a ajuda de Jonadab, é um exemplo terrível de manipulação e traição. Jonadab, caracterizado na Bíblia como astuto e perspicaz, não oferece conselhos sábios ou morais. Em vez disso, ele sugere que Amnon finja estar doente, um estratagema que visa atrair Tamar para seu quarto sob o pretexto de precisar de cuidados. Essa manobra revela a profundidade da depravação humana. O uso de engano para satisfazer desejos egoístas, independentemente das consequências para os outros. Quando Tamar chega ao quarto de Amnon, a situação se torna cada vez mais trágica. Ela não suspeita do que está prestes a acontecer. Amnon, simulando fraqueza, tenta convencê-la a se aproximar dele. Quando a situação atinge seu clímax, ele age de maneira violenta, forçando Tamar a ceder a seus desejos. O ato de violência sexual não é apenas uma violação física, mas uma destruição completa da dignidade de Tamar. As palavras que ela pronuncia em protesto, implorando a ele que não faça isso, ecoam em um silêncio profundo, refletindo a impotência e o horror que ela sente. Após a violação, a mudança abrupta no comportamento de Amnon é chocante. O amor que ele dizia sentir por Tamar se transforma em desprezo. Ele a expulsa de sua casa, tratando-a com desprezo e crueldade. As palavras de Tamar, implorando que ele não a envie embora, caem em ouvidos surdos. Essa ação cruel não apenas destrói a vida de Tamar, mas também inicia um ciclo de dor e vingança que afetará toda a família de Davi. Tamar, agora marcada pela violência e pela vergonha, é deixada desolada. Sua vida, que poderia ter sido cheia de esperança e realizações, se transforma em um pesadelo. O luto pela perda de sua honra e dignidade é profundo, e sua história ressoa com o sofrimento das vítimas de abuso em todas as épocas. A tragédia de Tamar nos leva a considerar a fragilidade das relações familiares e a profundidade da dor que o pecado pode causar. A história não termina com a ação de Amnon, pois as consequências de seu ato desencadeiam uma reação em cadeia. A indignação e o sofrimento de Tamar não passam despercebidos, especialmente por seu irmão Absalão. A relação entre os irmãos se torna ainda mais complicada e tensa.
preparando o terreno para a vingança que está por vir. A narrativa é um poderoso lembrete das consequências desastrosas do pecado não tratado, das relações tóxicas e da influência que nossas escolhas têm sobre os outros. Ela nos confronta com a realidade sombria de que as ações de um indivíduo podem ressoar através de gerações, afetando não apenas as vidas imediatas, mas toda uma linhagem. O papel de Jonadab, na trágica história de Tamar e Amnon, é crucial e revela como a má companhia pode ter consequências devastadoras. Jonadab, primo de Amnon e um personagem astuto, simboliza a sabedoria maliciosa que, em vez de guiar para a virtude, leva ao pecado. Sua presença na narrativa destaca o impacto que os conselheiros e amigos podem ter nas decisões pessoais, especialmente em situações complexas e emocionais. Quando Amnon confessa a Jonadab seu desejo obsessivo por Tamar, ao invés de adverti-lo sobre os perigos de seus sentimentos, Jonadab manipula a situação. Ele sugere que Amnon finja estar doente, criando uma oportunidade para atrair Tamar à sua casa. Esse plano não apenas reflete a falta de moralidade de Jonadab, mas também a facilidade com que os amigos podem influenciar decisões erradas. A atitude de Jonadab deixa claro que, em vez de promover a integridade e o respeito, ele escolhe a traição e o engano, permitindo que os instintos mais baixos de Amnon prevaleçam. Após a violação, o comportamento de Amnon muda drasticamente. O jovem que antes estava consumido pelo desejo, agora revela sua verdadeira natureza. Ele expulsa Tamar, demonstrando desprezo e vergonha por suas ações. Essa reação revela que o ato não foi uma expressão de amor, mas uma manifestação da depravação humana, que pode emergir quando a luxúria é alimentada por conselhos equivocados. A gravidade da situação é ainda mais acentuada pela resposta do próprio rei Davi, que, ao tomar conhecimento do ocorrido, permanece passivo e em silêncio. Essa inação do pai de Tamar contrasta com a dor que ela experimenta, reforçando o lamento de que, em muitas situações, a justiça e a proteção que deveriam ser oferecidas às vítimas são tragicamente ausentes. Em vez de buscar a punição de Amnon e dar apoio a Tamar, Davi é consumido pela sua própria culpa e por uma dinâmica familiar complexa, o que só agrava a situação. Jonadab, por sua vez, observa tudo isso de uma distância calculada. Ele, que orquestrou a tragédia, agora age como se fosse um conselheiro neutro, oferecendo uma falsa sabedoria que se revelará ainda mais letal no desenrolar dos eventos. Seu papel nesta história serve como um aviso sobre a traição, que pode ser disfarçada sob a aparência de amizade. Essa influência negativa não apenas destrói vidas, mas também cria um ciclo vicioso de dor e vingança que se desenrolará nos capítulos seguintes da história. Com um ambiente familiar destruído, a dor de Tamar e a passividade de Davi criam um terreno fértil para a vingança que Absalão, seu irmão, buscará mais tarde. A narrativa é um triste lembrete de como as decisões erradas, alimentadas por más companhias e pela inação, podem levar a consequências catastróficas. Essa dinâmica de culpa, vergonha e a falta de justiça se torna um tema recorrente, refletindo a tragédia da vida real em muitos lares, onde a dor não é ouvida e as injustiças permanecem sem resposta. Após o terrível evento envolvendo Tamar e Amnon, o drama que se segue na família de Davi revela ainda mais as consequências destrutivas da omissão e da dor não resolvida. O silêncio de Davi e sua incapacidade de agir como pai e rei criam uma atmosfera de tensão crescente. Enquanto Tamar sofre em silêncio e Amnon permanece impune, o ressentimento de Absalão, irmão de Tamar, começa a crescer. A dor de sua irmã torna-se a sua própria, e o desejo de vingança começa a consumir sua alma. Davi, por outro lado, sente-se dividido. Como rei, ele deveria garantir a justiça para Tamar, mas como pai, sua culpa por seus próprios pecados
especialmente o episódio com Batseba e Urias, parece paralisá-lo. Ele sabe que punir Amnon, seu primogênito, seria difícil tanto emocionalmente quanto politicamente, já que Amnon era o herdeiro ao trono. Essa inação de Davi não apenas deixa Tamar desprotegida, mas também deixa espaço para que a amargura e o ódio cresçam dentro de sua família. Absalão, que sempre foi próximo de sua irmã Tamar, adota uma postura fria e calculista. Ele não confronta Amnon imediatamente, nem expressa abertamente seu desejo de vingança. Em vez disso, ele permite que os anos passem, aparentemente em paz, mas no fundo planejando sua retaliação. O silêncio de Absalão é tão perigoso quanto as palavras não ditas de Davi. Esse drama familiar se intensifica enquanto o tempo avança, mas sem que haja uma resolução ou cura para as feridas abertas. O que poderia ter sido resolvido com justiça e reconciliação torna-se um ciclo de amargura e traição dentro da própria casa de Davi. Esse período de silêncio e tensão entre Absalão e Amnon é uma bomba relógio dentro da família de Davi. O fato de Absalão não tomar nenhuma ação imediata não deve ser confundido com perdão. Em vez disso, ele espera pacientemente o momento certo para agir, enquanto o rancor dentro dele cresce. Ele cuida de Tamar, levando-a para morar em sua casa, mas a indignação pela falta de justiça só intensifica sua raiva silenciosa. A ausência de uma resposta adequada de Davi, o pai e rei, que deveria ter protegido seus filhos e aplicado a justiça, permite que a tensão familiar atinja um ponto de ruptura. O silêncio de Davi não apenas magoa Tamar, mas também dá a Amnon a sensação de impunidade e fortalece o desejo de vingança de Absalão. O drama familiar se transforma em uma tragédia inevitável, com cada membro da família preso em um ciclo de dor não resolvida. Essa falta de resolução emocional e de justiça familiar é o que prepara o terreno para o próximo e terrível ato de vingança. A tragédia já está desenhada. A passividade de Davi, a dor de Tamar, a arrogância de Amnon e a fúria controlada de Absalão se combinam para criar uma situação onde o sangue será derramado novamente dentro da própria casa de Davi. Depois de 2 anos de aparente silêncio, Absalão finalmente coloca em prática seu plano de vingança. Sua paciência fria e calculada esconde um desejo profundo de justiça e retaliação. Ele organiza uma festa para seus irmãos em Baal-Hazor, um evento que parece ser um gesto de reconciliação familiar, mas que, na verdade, é o cenário ideal para sua retaliação. Absalão convida Amnon para a festa, sabendo que ele não suspeitaria de nada após tanto tempo. Durante o banquete, quando Amnon está desprevenido, Absalão dá a ordem para seus servos assassinarem seu irmão. É uma vingança brutal e direta, sem qualquer chance de defesa para Amnon. O ato de Absalão não é apenas um ajuste de contas pessoal, mas também uma declaração de que a justiça, que Davi falhou em aplicar, seria executada por suas próprias mãos. Esse assassinato não é apenas uma resposta ao crime de Amnon, mas também a culminação da frustração de Absalão com a inação de seu pai. Ele, ao contrário de Davi, age decisivamente, embora de forma violenta e implacável. Ao cometer o assassinato, Absalão atravessa o ponto de não retorno, destruindo qualquer possibilidade de reconciliação familiar e iniciando uma nova fase de instabilidade dentro do reino de Israel. O assassinato de Amnon lança Absalão em um caminho de exílio e conflito. Ele foge para Gesur, onde permanecerá por 3 anos. Durante esse tempo, a ausência de Absalão deixa uma ferida profunda no coração de Davi, que agora perde 2 filhos, Tamar, emocionalmente destruída, e Amnon, morto pelas mãos de seu próprio irmão. Contudo, a vingança de Absalão vai além da morte de Amnon. Ela marca o início de uma série de eventos que ameaçariam o próprio trono de Davi. A dor e o arrependimento de Davi são evidentes, mas mais uma vez
ele falha em agir prontamente. O exílio de Absalão marca o início de uma divisão ainda maior dentro da casa de Davi, pois o ressentimento e o desejo de poder começam a se enraizar profundamente em Absalão. Embora sua vingança contra Amnon tenha sido consumada, o custo emocional e político é incalculável. Absalão se torna um símbolo da justiça feita com as próprias mãos, mas também das consequências trágicas que surgem quando a autoridade, no caso de Davi, se mostra falha. Absalão voltará a Jerusalém, mas a sombra de sua vingança continuará a pairar, moldando seu futuro e suas ações subsequentes. Após os anos de tragédia familiar e instabilidade em seu reino, Davi se vê refletindo profundamente sobre suas falhas como pai e como rei. Embora ele tenha sido conhecido por sua grande fé e liderança, sua incapacidade de lidar adequadamente com os pecados dentro de sua própria casa o persegue. A morte de Amnon, o exílio de Absalão e a devastação de Tamar são constantes lembretes de suas escolhas passivas. Davi sente o peso de sua inação, percebendo que sua falha em aplicar justiça, tanto como pai quanto como rei, abriu portas para a tragédia que atingiu seus filhos. Agora, ele está envolvido por um lamento pessoal, sentindo-se responsável pela dor que assola sua família. Esse arrependimento, no entanto, não impede novas tragédias. O retorno de Absalão do exílio, inicialmente um alívio para Davi, rapidamente se transforma em mais uma fonte de angústia, pois o ressentimento de Absalão por seu pai se manifesta em uma rebelião contra o próprio trono. O arrependimento de Davi torna-se ainda mais amargo à medida que vê seu filho Absalão se rebelar contra ele, levando o reino de Israel a uma guerra civil que culmina na morte de Absalão, o filho que Davi tanto amava. A rebelião de Absalão contra Davi não apenas intensifica a dor emocional do rei, mas também leva a uma crise política que abala as fundações do reino de Israel. O coração de Davi se parte ao perceber que seu filho, a quem ele amava profundamente, se transformou em seu adversário. O arrependimento que Davi sente é exacerbado pela consciência de que suas decisões passadas, ou a falta delas, contribuíram para esse momento. Ele lamenta não ter protegido Tamar e não ter punido Amnon, o que poderia ter mudado o destino de sua família. O desespero de Davi se torna evidente quando ele precisa tomar medidas drásticas para proteger o povo e o reino. Ele reúne seus aliados leais e se prepara para a batalha contra Absalão. No entanto, a luta é mais do que uma guerra pelo trono. É uma batalha interna onde Davi enfrenta as consequências diretas de suas ações e omissões. O conflito culmina em um confronto trágico na floresta de Efraim, onde Absalão é morto por Joabe, o comandante do exército de Davi. Quando Davi recebe a notícia da morte de Absalão, sua dor atinge o ápice. Ele grita: "Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar." Esse lamento ecoa pela narrativa, simbolizando a perda de um pai que falhou em proteger seus filhos e que agora se vê diante da irrevogabilidade de suas decisões. O arrependimento de Davi não é apenas pela perda de Absalão, mas também pela destruição da unidade familiar e da paz no reino. O desfecho dessa tragédia familiar ensina uma lição sobre as consequências da omissão, do pecado e da incapacidade de enfrentar problemas de frente. Davi, apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, se vê atormentado por suas falhas e pela dor que elas causaram à sua família. O legado de Davi é marcado por essa história, onde amor, arrependimento e tragédia se entrelaçam de maneira inextricável, oferecendo uma reflexão profunda sobre a condição humana. Gostou dessa história? Não deixe de comentar o que achou e se inscreva para conhecer mais histórias incríveis da Bíblia